A história do Homem de Ferro. Quando pensamos em super-heróis, geralmente nos vem à mente figuras com poderes sobre-humanos, deuses, mutantes ou seres cósmicos. Mas um dos personagens mais icônicos da Marvel se destaca justamente por não possuir nenhum poder nato. Estamos falando de Tony Stark, o bilionário, gênio inventor e playboy que se tornou o lendário Homem de Ferro. A trajetória desse herói é uma das mais inspiradoras e complexas do universo dos quadrinhos, misturando genialidade, arrogância, sacrifício e redenção. Vamos mergulhar nessa história. A criação do personagem. O Homem de Ferro foi criado em 1963, fruto da imaginação de Stan Lee em parceria com Larry Lieber, Don Heck e Jack Kirby. Sua primeira aparição aconteceu na revista Tales of Suspense, de 39. Naquela época, os Estados Unidos viviam intensamente a Guerra Fria, e a criação de um herói ligado à indústria bélica tinha um simbolismo muito forte. Tony Stark representava a tecnologia americana, o poderio militar e o capitalismo em meio às tensões com o bloco soviético. Stan Lee confessou que queria criar um personagem que, à primeira vista, não fosse querido pelo público. Um bilionário fabricante de armas, arrogante e mulherengo, não parecia o típico herói que conquistaria corações. Mas foi justamente essa contradição que transformou Tony Stark em um dos personagens mais fascinantes da Marvel. A origem de Tony Stark. Anthony Edward Stark nasceu em uma família rica e influente. Seu pai, Howard Stark, era um inventor brilhante e empresário de enorme sucesso, fundador das indústrias Stark. Desde jovem, Tony demonstrou ser um prodígio. Aos 15 anos, ingressou no Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, e aos 21, herdou a empresa após a morte trágica dos pais em um acidente de carro. Tony cresceu cercado de luxo, festas e mulheres. Ele vivia uma vida de excessos, gastando fortunas e ignorando as responsabilidades que vinham com seu império tecnológico. Mas sua vida mudaria completamente em uma viagem de negócios. Durante uma visita a uma zona de guerra, Tony foi atingido por uma explosão e estilhaços de granada ficaram presos próximos ao seu coração. Capturado por inimigos, foi forçado a trabalhar para eles construindo armas. Ao lado do cientista Roy Insane, Tony elaborou secretamente uma armadura equipada com um reator ARC, que não só o manteria vivo, como também lhe permitiria escapar. Essa fuga marcou o nascimento do Homem de Ferro. Mais do que uma simples armadura, aquela invenção se tornou uma extensão da vida de Tony, um símbolo de sobrevivência e, futuramente, de heroísmo. A jornada do Homem de Ferro. Ao retornar aos Estados Unidos, Tony decidiu transformar sua vida. Ele ainda era o gênio excêntrico e bilionário, mas agora tinha uma missão: usar sua mente brilhante para proteger o mundo. Ao contrário de outros heróis que mantêm suas identidades secretas, Tony não hesitou em se revelar. Com orgulho e ego elevado, anunciou ao mundo: "Eu sou o Homem de Ferro." Com isso, começou a equilibrar sua vida dupla: empresário e inventor de dia, herói de armadura à noite. Sua empresa, antes voltada para a produção de armas, gradualmente foi mudando para tecnologias mais sustentáveis e defensivas. Mas a jornada de Tony nunca foi fácil. Ele enfrentou vilões perigosos como o Mandarim, um gênio criminoso com anéis de poder místico, o Obadiah Stane, rival empresarial que se tornou o vilão Monge de Ferro, e até mesmo seus próprios demônios internos. A luta contra o álcool. Um dos arcos mais marcantes dos quadrinhos do Homem de Ferro foi Demon in a Bottle, 1979, em que Tony Stark enfrenta o alcoolismo. Esse enredo trouxe um realismo impressionante, mostrando que até mesmo um super-herói pode ser vulnerável às fraquezas humanas. Tony quase perdeu sua empresa, amigos e a própria vida por conta do vício. Mas sua luta para se reerguer transformou o personagem em um ícone de resiliência. Esse detalhe humanizou Tony e mostrou que sua maior batalha não era contra vilões ou ameaças externas, mas contra si mesmo. Relação com os Vingadores. O Homem de Ferro foi um dos membros fundadores dos Vingadores, ao lado de Thor, Hulk, Homem-Formiga e Vespa. Desde o início, Tony assumiu um papel de liderança, financiando o grupo e fornecendo tecnologia avançada. Sua personalidade forte e muitas vezes arrogante gerou atritos dentro da equipe, mas sua inteligência e coragem o tornaram indispensável.
Com o tempo, Tony passou a desenvolver armaduras específicas para enfrentar diferentes tipos de ameaça: submarinas, espaciais, furtivas e até versões colossais para combater inimigos de nível divino. Além disso, Stark sempre foi o cérebro por trás de muitas inovações do grupo, desde sistemas de defesa até a construção da famosa Torre dos Vingadores. Evolução das armaduras. Uma das marcas registradas do Homem de Ferro são suas constantes inovações tecnológicas. Ao longo das décadas, Tony criou dezenas de versões de sua armadura, cada uma mais avançada que a anterior. Desde a primeira, cinza e pesada, até modelos sofisticados como a Mark L e a Bleeding Edge, suas criações foram revolucionando não só sua forma de combater o crime, mas também a própria narrativa dos quadrinhos. Em muitas histórias, a armadura se tornou quase uma segunda pele, fundindo-se com o corpo de Tony ou sendo controlada remotamente por inteligência artificial. Essa evolução representava a união perfeita entre homem e máquina. O Homem de Ferro no cinema. Embora fosse um herói popular nos quadrinhos, o Homem de Ferro só alcançou status mundial após sua estreia no cinema em 2008, no filme dirigido por Jon Favreau e estrelado por Robert Downey Jr. O longa foi um marco. Não só apresentou de forma magistral a origem do personagem, como também inaugurou o universo cinematográfico da Marvel, MCU. Robert Downey Jr. deu vida a Tony Stark de maneira tão perfeita que hoje é impossível imaginar outro ator no papel. Sua mistura de carisma, sarcasmo, inteligência e vulnerabilidade conquistou o público imediatamente. O sucesso foi tão grande que transformou o Homem de Ferro em um dos heróis mais queridos de todos os tempos, abrindo caminho para os demais filmes da Marvel que culminariam em Vingadores Ultimato, o sacrifício de Tony Stark. Ao longo do MCU, vimos a evolução do personagem. Do bilionário egoísta e mulherengo, Tony se transformou em alguém disposto a sacrificar tudo pelo bem maior. Essa transformação atingiu seu ápice em Vingadores Ultimato, 2019, quando Tony Stark realizou o maior ato heróico de sua vida. Diante da ameaça de Thanos, ele utilizou as joias do infinito e estalou os dedos, eliminando o exército inimigo. Esse gesto salvou o universo, mas custou sua própria vida. O sacrifício de Tony foi o fechamento perfeito de sua jornada. O homem que começou pensando apenas em si mesmo, terminou como um herói que deu tudo pelos outros. Sua frase final, "Eu sou o Homem de Ferro", ficou eternizada como um dos momentos mais marcantes da história do cinema. O legado do Homem de Ferro. O impacto de Tony Stark transcende os quadrinhos e os filmes. Ele se tornou símbolo de que a verdadeira força não está em superpoderes, mas na determinação, inteligência e capacidade de se reinventar. Nos quadrinhos, após sua morte em algumas linhas narrativas, outros personagens assumiram o manto de Homem de Ferro, como Riri Williams, a jovem prodígio que criou sua própria armadura e se tornou a Coração de Ferro. No MCU, o legado de Tony continua inspirando novos heróis, e sua tecnologia segue sendo parte essencial do universo Marvel. A história do Homem de Ferro é, acima de tudo, uma jornada de transformação. Tony Stark começou como um homem arrogante e egoísta, moldado pelo poder e pelo dinheiro. Mas, através da dor, da luta e de suas escolhas, tornou-se um herói que sacrificou tudo pelo bem maior. O Homem de Ferro não é apenas um personagem de quadrinhos ou cinema. Ele representa a ideia de que todos podemos ser heróis, não por poderes sobrenaturais, mas pela coragem de lutar contra nossos próprios demônios e usar o que temos de melhor para fazer diferença no mundo. E no fim, a frase que marcou seu nascimento e sua despedida ecoa eternamente: "Eu sou o Homem de Ferro". Gostou do vídeo? Então, deixe seu like e se inscreva no canal Curiosidades Fantásticas. Obrigado e continuem curiosos!